we are. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta e uma vencedora de um relacionamento com um psicopata. Aqui neste canal eu falo sobre relacionamentos abusivos com narcisistas e psicopata. Já peço a vocês que não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, vamos divulgar sobre este assunto, vamos levar essa informação às pessoas que ainda não conhecem sobre relacionamentos com narcisistas e psicopatas. Here we are. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo diferente aqui para vocês. Muitas pessoas me perguntam sobre o que eu vivi com o psicopata que eu me relacionei. E eu quero compartilhar aqui com vocês alguns momentos, gente, e principalmente o intuito desse vídeo é fazer com que vocês percebam os sinais que vocês recebem quando estão se relacionando com pessoas narcisistas e psicopatas. Tem algo dentro de nós que grita. Às vezes é um sonho, às vezes é uma visão, às vezes é um sentimento, é uma confusão, às vezes são sinais reais, porém a gente passa por diversos sinais. Mas dificilmente uma vítima desse tipo de relacionamento ela dá ênfase ao que ela está sentindo, vendo, acontecendo na vida dela. Mas eu sei que algumas pessoas que vão assistir esse vídeo são pessoas que ainda estão em relacionamentos abusivos e ainda tem dúvida, ainda fica ali tentando saber se está se relacionando com uma pessoa narcisista ou não. Eu sempre estou dizendo aqui no canal, não se apegue a nome de transtorno de personalidade. Não busque diagnóstico, até porque aqui nesse canal eu não trabalho dando diagnóstico. Eu falo sobre o comportamento, sinais que uma pessoa possa estar se relacionando com uma pessoa narcisista ou não, né? Então, não se apegue a diagnóstico. Se apegue ao que você está vivendo e sentindo neste relacionamento. Porque você tem todo o direito em permanecer em um relacionamento ou não. Se aquilo está te prejudicando, se aquilo está sendo ruim para a sua vida, você não precisa dar continuidade a uma relação assim. Então, observe os sinais em você, tá? Não se apegue em diagnóstico, porque dificilmente você vai ter certeza se uma pessoa é narcisista ou não. Mesmo que não tenha transtorno de personalidade, não importa. O que importa é os seus valores, seus conceitos, o amor próprio, o que você deve e não deve aceitar em um relacionamento. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que aconteceram, tá? Não vou contar tudo porque, gente, senão esse vídeo aqui vai ficar enorme. Então, eu vou aqui compartilhar alguns momentos que foram sinais que eu recebi, dentre muitos, que eu vivi, tá? E vou contar até aqui algo muito forte para vocês. É por isso que eu entendo vocês. Eu entendo a dinâmica de um relacionamento com uma pessoa com transtorno de personalidade. Porque eu vivi na pele, eu senti, eu passei por todas as fases. Inclusive, gente, a superação, né? Vencer esse relacionamento que é o mais importante. Então, vamos lá. Eu quero contar para vocês, eu não estou me recordando se eu já falei sobre isso aqui em algum dos vídeos. Se eu falei, provavelmente é algum vídeo muito antigo. Uma experiência que eu tive. Então, eu vou contar primeiramente um sonho, tá, gente? Eu estava com essa pessoa, né? Estava ao meu lado na cama. E eu sonhei, eu tive um sonho
que esse psicopata, ele estava na porta, eu deitada, eu olhava e via esse psicopata na porta do meu quarto. A porta ficava assim de frente para minha cama. E quando eu olhava, esse psicopata, ele estava com um passarinho preto amarrado em uma linha, aonde ele segurava, né, cada extremidade ali daquela linha, e ele estava girando esse pássaro preto. E eu comecei a olhar, achando estranho, é um sonho, tá, gente? E eu comecei a olhar, e eu fiquei como se estivesse hipnotizada. E eu fui indo em direção àquele ser. E quando eu cheguei próximo a ele, eu olhando diretamente para esse pássaro girando. Veja bem, gente, como faz todo sentido, a gente precisa ficar atento, alerta aos sinais. E quando eu chegava perto dele, ele pegava esse passarinho, segurava e enfiava dentro da minha boca. Só que eu estava totalmente paralisada, é como se eu não conseguisse me mover. E ele pegava aquele pássaro e enfiava na minha boca. E ia empurrando de garganta adentro. E assim, eu só me lembro que conforme esse pássaro preto ia entrando dentro da minha boca, eu só via as penas se soltando. E aí eu acordei. Eu fiquei na época assim intrigada, né, com esse sonho, mas passou, porque a gente fica cega e a gente não dá importância. Mas ali foi um sinal muito claro da pessoa que eu estava me relacionando. E ali eu acordei assustada, mas enfim, passou. Agora, outro fato que eu quero contar aqui para vocês, não foi sonho, gente, foi uma visão. Eu estava acordada e eu estava com esse psicopata deitado ao meu lado na cama. E eu olhava e via quando esse psicopata, ele levantava do meu lado, porém, ele continuava deitado, porém é como se eu estivesse vendo duas pessoas. Ele saía de cima dele, ou seja, ele permanecia deitado, porém eu o via também levantando. Então ele dava a volta, levantou, deu a volta assim pela cama e foi ao meu lado, cruzou os braços e ficou olhando para mim assim. Ficou por alguns segundos olhando para mim, né? Eu estava deitada, ele de pé, então ele estava olhando assim. E aí ele olhou, aí ele pegou, saiu de perto de mim, foi andando, normalmente deu a volta na cama e ele deitou em cima dele novamente e ali eu vi somente, né, o psicopata mesmo. E eu quero passar, gente, essa história aqui para vocês, porque eu tenho certeza que aqui nos comentários vão haver pessoas que já passaram por algo semelhante. Então, esse foi um sonho e uma revelação. E algo que eu quero contar aqui para vocês muito forte, gente, para que vocês tenham cuidado, que vocês não paguem para ver. Se vocês se identificam em um relacionamento com um narcisista perverso, um psicopata, saia deste relacionamento o mais rápido possível. Porque essas pessoas, elas não têm, um psicopata, ele não tem o menor sentimento. Eles são pessoas frias, calculistas, têm prazer na sua dor. Eles sentem prazer em ver você sofrendo, agonizando. Eles precisam controlar você, a sua mente e a sua vida. Eles querem a todo custo fazer você sentir medo, porque o medo nos paralisa. O medo nos faz impedir com que a gente caminhe ou tome uma atitude. E é por isso que eu quero falar sobre isso que aconteceu. Um dia, eu e esse psicopata saímos, fomos à praia. Isso ainda era no início do relacionamento. Gente. E ele já tinha me dominado, no sentido de me impor medo. Ele já tinha feito algumas agressões que eu não vou entrar no mérito aqui,
mas eu quero contar isso aqui para vocês. E nós fomos à praia. E como sempre, chegou na praia, ele começou a dizer que eu estava olhando para um homem. Porque em qualquer lugar que eu fosse, ele dizia que eu estava olhando para um homem. Bastava passar um homem longe de mim, do meu lado, que ele começava a dizer que eu estava olhando. Tá? Na verdade, quem faz isso são eles. Mas eles começam a projetar, dizer que é a pessoa que está fazendo. E ali foi uma briga. Eu acuada, com medo, com vergonha de gritar, vergonha de falar alguma coisa, medo dele me agredir ali na frente das pessoas. E ele ficou atormentando, porque ele usava muito das palavras para me atormentar. E nem sempre ele gritava, dificilmente. Ele falava calmo, mas aquela voz calma, dali, daquela boca, saía-se palavras terríveis. Então ele começou a me atormentar. E eu tentando disfarçar o tempo todo para que as pessoas não vissem que nós estávamos discutindo. Eu sempre acuada, com medo, com vergonha, não olhava para o lado, com medo dele dizer que eu estava olhando para alguém. E ali, nós saímos da praia e no meio do caminho, nessa época, nós estávamos sem carro e nós estávamos indo para casa de ônibus. E quando chegou no ônibus, ele no meu ouvido, o tempo todo, ele fazia muito isso, falar palavras bem calminhas, mas palavras assim de terror no meu ouvido. E ele falava assim: fala a verdade, quem é aquela pessoa que você estava olhando? E foi falando várias coisas que não tem necessidade de eu dizer aqui para vocês. E foi me torturando dentro do ônibus. Você vai ver o que vai acontecer com você. Se prepara. E foi falando, me ameaçando. Até que quando nós chegamos a um determinado lugar onde nós descemos, um terminal de ônibus, que nós iríamos pegar um outro ônibus, eu já estava morrendo de medo, porque eu sabia que quando chegasse em casa, entre quatro paredes, era o momento em que ele iria se manifestar. Então, eu disfarcei, disse que queria até o toalete e falei, eu vou lá um instantinho, daqui a pouco volto. Nisso, não cheguei nem a entrar. Quando ele deu as costas, eu vi que ele tinha dado as costas, eu saí. E daí ele começou a me ligar, cadê você? Eu falei assim, olha, você vai para minha casa, você vai tirar todas as suas coisas de dentro de casa, porque eu não quero mais você dentro da minha casa. E aí, eu acreditei, né, que ele fosse realmente embora. E aí eu dei um tempo de 1 hora, 2 horas, e eu fui para casa. Nisso que eu cheguei em casa, já tinha escurecido. E eu cheguei, a casa estava toda escura. E aí eu tentei abrir a porta da frente estava trancada. Eu dei a volta e passei pela porta dos fundos. Quando eu empurrei a porta dos fundos, que já estava tudo escuro, a casa toda apagada. Quando eu entrei pela porta, que eu me virei para fechar a porta, ele veio por trás de mim e colocou a mão na minha boca. Eu até me lembrei desse fato e eu quis trazer aqui para vocês, porque essa semana eu e minha filha estávamos assistindo um filme e foi exatamente assim que um psicopata nesse filme, eu não me lembro muito bem do filme, o nome era alguma coisa, um amante perfeito, alguma coisa assim, eu não estou me lembrando muito bem o nome desse filme, que o psicopata ele fez a mesma coisa. Então, tudo escuro, e ele foi e botou a mão na minha boca, eu tomei aquele susto. Você imagina, a pessoa já passando por um momento de estresse, desesperada, já sabendo que tipo de pessoa era. Mas foi aí que ele teve, vamos dizer assim, foi algo assim mais terrível. Por isso que eu digo, um narcisista perverso, um psicopata, ele vai testando
né? Até onde ele pode ir com você. Então, até então, ele nunca tinha feito algo tão grave conforme ele fez dessa vez. E aí eu fiquei em estado de choque. Ele foi me conduzindo entre a sala e a cozinha, porque tem uma bancada, tinha uma bancada assim que separava entre a cozinha e a sala. Aí ele foi, acendeu a luz, primeiro me colocou sentada no sofá e acendeu a luz. E aí ele virou para mim e fez assim mesmo, ó. Foi assim mesmo que ele fez, igual também aconteceu no filme. Quem lembrou disso foi minha filha. Nem houve o gatilho, né? Porque eu nem lembrei desse episódio. Minha filha que lembrou e falou: mãe, agora me fez lembrar aquela cena que você me contou, aquele episódio assim, assim, assim. Que é o que eu estou contando aqui para vocês. E ele fez. E eu ali fiquei sentada, parada, sem ter a mínima reação. A mínima. E quando ele acendeu a luz, que eu olhei para aquela bancada, aquele muro que dividia, né, a sala e a cozinha, eu vi que tinha uma garrafinha de álcool. Uma garrafinha de água, na verdade, né? Não deu para identificar que era álcool. Ele pegou essa garrafinha, ele pegou uma caixa de fósforo antes, para vocês verem que, como tudo isso já era intencional, ele comprou essa garrafinha de álcool e mais essa caixinha de fósforo. Porque na minha casa não tinha caixa de fósforo. Nós não utilizávamos fósforo, porque meu fogão era elétrico. Então eu não usava caixa de fósforo. Ele fez tudo pensado. Ele comprou a garrafinha de álcool e a caixinha de fósforo. E quando ele pegou essa garrafinha, colocou assim em cima do burinho, ele segurou e bateu assim e pegou a caixa de fósforo e colocou do lado. Tudo isso, gente, ele fez de forma muito calma, como se a pessoa estivesse ali fazendo uma coisa muito normal, simples. Ele em nenhum momento ele teve uma reação agressiva. Ele foi muito frio e calculista. Foi tudo feito muito devagar. Porque quanto mais eu olhava aquele comportamento, o que ele estava fazendo, mais agonia me dava. Então ele pegou suavemente, pegou o fósforo e colocou do lado. Nisso eu levantei. Foi a única reação que eu consegui ter. E fiquei em frente dele. Aí eu já comecei a chorar e perguntando o que ele iria fazer com aquilo. Aí ele foi e falou assim: nada, fica tranquila, eu não vou fazer nada. E eu falando: para com isso, o que você vai fazer? E eu ali o tempo todo perguntando. Ele pegou a garrafa, pegou o fósforo, colocou ali do lado, segurou a garrafa assim e foi abrindo lentamente. Aí olhava para mim, olhava para a garrafa, sabe, com muita naturalidade, e foi abrindo. Nisso eu paralisei, como eu falei com vocês, eu não tive reação, eu não consegui gritar porque eu já tinha medo, e eu imaginei que se eu gritasse ia ser pior, se eu saísse correndo ia ser pior porque a porta da frente estava trancada, ele iria me segurar e ele iria me matar. Foi o que eu imaginei naquele momento. Então eu paralisei e só falava para ele: o que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? Ele pegou a garrafa e subiu com a garrafa, eu assim, de frente para ele. E, gente, não me pergunta, porque até hoje eu não sei como isso aconteceu. A mão dele paralisou e é como se a mão dele tivesse ido para cima dele. E a garrafa virou e o álcool foi caindo sobre a cabeça dele. E eu via que foi tudo muito rápido porque eu fugi. Que ele fazia assim, mas a mão dele não saía. E o álcool caindo na cabeça dele. Claro que hoje que eu sei que foi Deus ali me dando um grande livramento. Porque Deus já tinha um propósito na minha vida.
E enquanto o álcool começou a cair, eu vi que ele ficou sufocado e sem conseguir respirar, fazendo assim, e o álcool não parava de cair. Foi aí que eu peguei e saí até descalça pela rua e acabei me abrigando na casa de uma pessoa, e ali eu consegui contato com meu filho foi me buscar. E, gente, foi uma cena assim terrível, terrível. Isso foi bem no início ainda, eu acho que no primeiro ano de relacionamento. Por isso que eu entendo vocês, e acreditem, pasmem, eu voltei para ele depois disso. Aí eu fiz de tudo para ele sair da minha casa, ele saiu, pois ele conseguiu inventar uma história que aquilo ali, ele estava brincando comigo, que ele estava, porque ele tinha sido surfista, e que o álcool era para poder tirar a queimadura das costas, e procurou meu filho, e chorou, usou meu filho, porque meu filho é uma pessoa muito empática, é uma pessoa muito sensível, amorosa. Ele procurou meu filho, chorou muito, disse que me amava e contou essa história e que não tinha a intenção de fazer mal algum, gente. Uma cena dessa, e ele ainda ter coragem de dizer que não tinha nenhuma intenção ruim ali. E eu acabei voltando. Claro que tem várias histórias, né? Vários momentos que eu poderia relatar aqui para vocês, mas como eu falei, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a intenção é que vocês percebam, gente. Se vocês estiverem passando, eu me exponho falando aqui sobre o que eu passei, porque eu quero que vocês venham se sensibilizar, acordar, prestar atenção do que vocês estão vivendo dentro de um relacionamento, gente. Uma pessoa do bem, saudável, ela não machuca a outra pessoa. O amor não é dor, não é sofrimento. Uma pessoa que ama verdadeiramente, ela pode ter defeitos, mas ela não machuca, ela não provoca dor, ela não tenta ou ameaça, cria uma cena para criar pavor, né, naquela pessoa que ela está se relacionando. Então, gente, entenda, se você está hoje aí assistindo esse vídeo e você está passando por uma situação assim semelhante, mesmo que não tenha passado por uma situação assim tão grave, mas é algo parecido, gente, saia desse relacionamento. Psicopatas e narcisistas perversos, eles não sentem amor, eles sentem prazer em ver a sua destruição, eles querem controlar a sua vida, fazer mal e principalmente causar medo. É por isso que as vítimas ficam paralisadas. E é por isso que eu entendo vocês. Mas eu estou aqui falando de tudo que eu passei, falando desse acontecimento para vocês, é que vocês não venham passar o pior. Se você está passando por um relacionamento que você está se sentindo mal, você está sendo diminuída, machucada, você está se sentindo uma pessoa infeliz, não espere o pior. Porque hoje eu poderia não estar aqui conversando com vocês. Se não fosse isso que aconteceu, vou dizer assim, esse sobrenatural da mão deles travar e o álcool cair na cabeça dele, talvez eu não estaria aqui conversando com vocês. Então, gente, fiquem atentos aos sinais. É um sonho, é uma irritação, é um mal-estar. Uma relação saudável não acontece isso. Não acontece. Você pode até ter uma DR, discutir com seu parceiro, com a sua parceira, mas você não tem sensação ruim. O nosso ser tenta nos alertar que tem alguma coisa errada. E vem através de um sonho, de uma sensação, de algo que você veja. Se você já passou por algo semelhante,
Gente, não pague para ver. Saia desse relacionamento quanto antes. Não espere o pior acontecer. Eu sei que eu praticamente quase esperei o pior acontecer. Mas hoje eu posso dizer que Deus esteve comigo a todo tempo. Porque eu tinha que estar aqui falando com vocês. Mas poderia não ter sido assim. Poderia ter acontecido algo pior. E esses sinais que você está tendo, essa agonia, essa tristeza, ou até mesmo ofensas, humilhações ou agressão físicas, ou sonhos, é o seu ser, é Deus já mostrando a você que tem alguma coisa errada. Então, não espere o pior acontecer. Não tenho problema nenhum em falar sobre o que eu vivi, porque essas coisas já não me afetam mais. Hoje eu uso tudo isso que eu vivi para despertar em vocês, que vocês venham acordar e vocês venham entender também que não só você passa por uma situação assim ou passou. Neste momento, tem várias pessoas passando pela mesma situação. Não tenha vergonha de falar, de pedir ajuda, pois o que está em risco é a sua própria vida. Você pode não perder a sua vida em que esse abusador ele vem atirar, né, atentar contra você fisicamente. Mas você pode ter certeza que a sua vida está sendo minada com essa relação. Você está morrendo aos poucos, porque uma relação assim ela é doentia, ela é cruel e só te leva à morte, ou à morte física, ou à morte emocional, ou à morte espiritual, enfim. Você não tem vida ao lado de um narcisista perverso e um psicopata. E você precisa ter consciência disso. Você precisa pegar essa oportunidade que você está tendo hoje de estar ouvindo, assistindo esse vídeo e olhar para a sua vida, perceber o que você está vivendo, né? E faz aí um apanhado de tudo que você já viveu, o que você sentiu. Então não dispense, não deixe de lado o alerta que você tem dentro de um relacionamento abusivo. Porque o nosso ser, a nossa mente, a nossa consciência tenta o tempo todo nos mostrar que tem alguma coisa errada ali. Através de um mal-estar no corpo, é uma coceira, é uma agonia, enfim, sempre a gente é alertado por algo. O nosso corpo começa a avisar, já que a gente fica perdida, né? Fica completamente confusa dentro desse relacionamento, mas o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito começa a mostrar que tem alguma coisa errada. Não perde essa oportunidade se você está em um relacionamento assim. Se você já tem um conhecimento, fuja de relacionamentos abusivos. Você não é obrigado a estar em uma relação abusiva por qualquer conceito que você venha a ter, crenças, vergonha da sociedade, vergonha familiar. Porque veja bem, quem é o seu criador? A sua mente, se a sua própria consciência tenta te alertar, é porque não é o que Deus quer para a sua vida. Não espere o homem, o ser humano, determinar em qual relacionamento você tem que estar. Não insista nesse relacionamento, você precisa cuidar da sua família. É ruim com ele, pior sem ele. Ah, eu já casei, já é a segunda, a terceira vez, casa 10 vezes, se for necessário. Se você encontrar um abusador, saia dessa relação. Você não está aqui para viver uma vida de humilhação, de degradação. Você não está aqui para ser subjugada ao homem, viver a poder de humilhação e às vezes até passando por agressão física. Preste atenção nos alertas.
porque a gente sempre recebe esses alertas. E a gente acaba ficando cega, acreditando, aceitando a manipulação do abusador e acreditando que ele um dia vai mudar. A pessoa, não é só nas palavras, é no comportamento. E o narcisista perverso, um psicopata, ele demonstra, depois que sai daquela fase do bomb love, ele vai demonstrando o tempo todo quem ele é. Então você ali não está enganada, porque ele já está mostrando quem ele é. Só que você está dominada por uma manipulação, por um vício nesse narcisista. Você já não tem mais a noção do que é certo e o que é errado. E você fica ali à mercê desse abusador. Então saia desse relacionamento. Não aceite uma pessoa assim. Por mais que você esteja passando por uma dificuldade, mas você vai encontrar uma saída. Mas você não está aqui vivendo, você não recebeu essa vida linda para você ser humilhada ou viver apanhando ou ameaçada de morte, sendo coagida na mão de um abusador. Tá bom, gente? Então esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. E aqui na descrição do vídeo está o link do meu curso Como Identificar um Narcisista, também o link do WhatsApp para você que deseja fazer sessão de terapia. E peço a vocês que me sigam lá no Instagram, @sinarafranca_. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.